Meu nome é João Batista Turrione. Faço parte da equipe do professor Davi Lacano na disciplina Metodologia Científica. Essa aula que vamos conversar hoje diz respeito a como encontrar a teoria para utilizá-la na fundamentação teórica dentro do processo de pesquisa. Essa parte do processo de pesquisa é de fundamental importância, uma vez que, com base na fundamentação teórica, nós podemos desenvolver todo o conhecimento que é necessário para a condução do processo científico e resposta às nossas questões de pesquisa, como já foi comentado com vocês em aulas anteriores. Então, para resolver o problema da pesquisa, uma etapa fundamental é a busca da teoria, e essa busca eu faço através da literatura. É sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Para começar, é de fundamental importância que nós entendamos como acontece o processo da fundamentação teórica. A fundamentação teórica nada mais é do que a busca na literatura daquilo que é importante. Ou seja, nós iremos trabalhar, através da leitura e da busca do conhecimento, o desenvolvimento de uma base que nos permite observar a realidade que estamos buscando. Além disso, também vamos identificar os principais conceitos que envolvem esse processo e onde a gente deve buscar o conhecimento necessário para resolver o problema que foi escolhido. Um outro aspecto importante é que também, ao fazer a revisão da literatura, serão identificadas as principais obras relacionadas ao tema que foi escolhido. E quem já trabalhou com esse processo e quem já começou a trilhar o caminho para resolver esse problema. A partir daí, a partir da revisão dos trabalhos já conhecidos, é que começa então o processo de pesquisa e é a oportunidade que o pesquisador tem então para se preparar, para melhorar a sua forma de observar a realidade que está estudando e também para desenvolver uma solução diferente ou validar aquelas soluções já encontradas. Na literatura, o pesquisador vai encontrar tanto obras clássicas, que são aquelas obras mais utilizadas pelos pesquisadores da área, como trabalhos mais recentes. E essa combinação, essa troca, é que permite então para o pesquisador desenvolver uma nova visão daquele processo que ele está estudando. Um aspecto importante da fundamentação teórica é que ela deve ser organizada e relacionada com todo o processo que está sendo desenvolvido. Então esse é um aspecto muito importante, pois se o pesquisador não desenvolver uma boa organização dessa literatura, ele terá dificuldades no processo de solução do problema escolhido. Um outro aspecto importante é que também o pesquisador deve buscar nessa procura, nessa solução, aquilo que demonstra a sua contribuição, aquilo que o permite desenvolver soluções diferenciadas de outros pesquisadores e, com isso, contribuir para o crescimento do estoque científico na área. Além disso, é importante também que o pesquisador utilize uma nova base para os pesquisadores que atuam na área. Então, toda essa contribuição e o desenvolvimento de novas metodologias faz parte do que se caracteriza como uma boa fundamentação teórica. Além disso, o pesquisador vai sintetizar os resultados daquilo que foi desenvolvido e vai também desenvolver e identificar possíveis controvérsias. Se existem pesquisadores que têm opiniões diferenciadas, quais são as suas opiniões, como que cada um observa aquele problema que foi selecionado e que foi desenvolvido. Tudo isso, então, faz parte daquilo que a gente chama de fundamentação teórica e contribui para desenvolver uma etapa que fundamenta, que baseia todo o trabalho do pesquisador. É importante para que o pesquisador possa complementar, desenvolver as outras atividades, que ele também faça uma boa documentação de tudo aquilo que ele está acessando. Um outro aspecto fundamental aqui é que essa fundamentação teórica ela vai facilitar o entendimento do pesquisador sobre o tema. Ou seja, o pesquisador só vai conseguir desenvolver uma solução diferenciada daquelas que estão já disponíveis na literatura se ele realmente conseguir, a partir da leitura e do estudo, contribuir para o desenvolvimento daquilo que ele está pretendendo. Essa contribuição ela só vai ser possível se o pesquisador realmente desenvolver uma análise crítica do tema, se ele puder realmente, a partir da leitura, a partir do estudo, desenvolver essa contribuição e, com isso, facilitar o entendimento do tema.
Como é que vai ser feito isso, né? Qual que é a solução para cá? O importante, então, que é, na seleção da bibliografia, que o pesquisador faça essas perguntas, né? O que ainda não conhecido sobre o tema, por que o tópico é importante, o que ainda não foi resolvido, né? O que ainda não foi resolvido, percebam que essas escolhas, né, a decisão do pesquisador sobre qual literatura ele vai desenvolver ou vai ler, é que vai permitir que ele contribua, que ele avance em relação ao processo científico. E tudo isso, então, são perguntas que nós todos temos que desenvolver quando a gente vai iniciar esse processo. E é sempre bom lembrar, o pesquisador só vai realmente contribuir com a elaboração, com o desenvolvimento da sua pesquisa, se ele tiver uma boa fundamentação teórica. Então, o fato de eu desenvolver todas essas etapas e responder todas essas perguntas é que vai contribuir realmente para que eu possa, dentro do processo, trazer algo novo em relação à literatura. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que seguir algumas regras, algumas observações. Primeira coisa, tem que ser organizado, né? É muito importante que a pesquisa que eu estou desenvolvendo possa ser replicada. Ou seja, eu tenho que ter as obras, as literaturas todas muito bem identificadas e organizadas para que isso faça parte depois das minhas referências. O segundo aspecto, eu tenho que ler. Não faz sentido eu pegar uma obra e citá-la no meu processo de pesquisa, na minha fundamentação teórica, se eu não li. É a leitura que vai permitir que eu desenvolva uma análise crítica daquilo que eu estou desenvolvendo. E um outro aspecto também, eu tenho que tomar muito cuidado para obter a referência completa a respeito da literatura. Aqui vale a pena lembrar que o desenvolvimento da tecnologia de informação facilitou muito isso. E hoje é muito fácil ser organizado porque a gente tem apoio de computadores, né? Como é que eu faço então para buscar informações? Esse é um aspecto importante. É importantíssimo que o pesquisador desenvolva a sua própria base para desenvolver aquela teoria ou para resolver aquele problema. Nesse sentido, eu posso procurar por palavras-chave, eu posso procurar por grupos de pesquisas, eu posso desenvolver ou encontrar alguns autores que realmente contribuíram bastante para aquele tema. Aqui um comentário muito importante. O pesquisador, quando identifica esses grupos, é essencial que ele procure a interação, que ele procure se aproximar dos grupos de pesquisa que já trabalharam com aquele problema, para que ele possa partir de uma etapa já avançada em relação àquele tópico. Isso que a gente chama de estado da arte. É fundamental que o pesquisador já contribua, né, ou já se aproxime dos grupos de pesquisa ou das pessoas que estão trabalhando para aquele problema, para que ele não parta do zero. Então, a fundamentação teórica deve ser coordenada, deve ser orientada de tal forma que o pesquisador não saia do zero e consiga realmente bons resultados. Um outro aspecto importante é que depois que o pesquisador começa o seu processo de pesquisa, ele começa a encontrar várias fontes de informação. E esses canais de comunicação a gente tem que analisar com certo cuidado. Então, por exemplo, existem alguns canais de comunicação que não são científicos. Esses o pesquisador deve evitar, né? Já aqueles canais que são científicos e passaram pela análise da área, eles devem ser utilizados. Então, aqui na nossa área de engenharia de produção, nós temos várias fontes científicas e é sobre isso que eu vou discorrer um pouco agora, né? Quais são essas fontes? Artigos publicados em periódicos científicos, artigos de congressos. Aqui é importante ressaltar a diferença entre um congresso científico e um periódico científico. O congresso é um veículo de divulgação da ciência, é onde o pesquisador vai para comunicar aqueles trabalhos que estão em andamento. E a partir daí, então, ele refina a pesquisa e com esse refinamento ele consegue obter o resultado cada vez melhor. Então, na verdade, o congresso eu participo para ter contato com outros pesquisadores. Agora, os periódicos são validados cientificamente, que passam por revisão pelos pares, por aquelas pessoas que estão envolvidas no processo científico. Então, eles têm uma importância maior. E aqui tem uma certa escala, né? O periódico internacional, por ter uma abrangência maior, ele tem uma importância maior também para o pesquisador. Então, quando eu for selecionar os meus trabalhos, aqueles que vão fazer parte do meu processo de revisão, é importante que eu selecione periódicos considerando esses aspectos. Um outro aspecto importante são as teses e dissertações, que eu posso obter no meu programa, sem problema nenhum, e também livros. Então, os livros são fundamentais
para esse processo de desenvolvimento e para esse processo de obtenção de informações sobre aquilo que eu vou utilizar no meu trabalho científico. É importante destacar que na engenharia de produção já existem algumas fontes que estão consolidadas. Uma delas é o portal da ABEPRO. A ABEPRO é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Ela tem dentro do seu site já toda uma base para a procura, para a busca pelos pesquisadores que atuam na área de engenharia de produção. Lá, o pesquisador vai encontrar anais de congresso, vai encontrar periódicos científicos e vai encontrar também vários livros que são indicados pela própria ABEPRO para a realização dessas atividades e para a fundamentação teórica. Uma outra base para a obtenção de literatura é o portal Periódicos. Aqui sim nós temos uma grande novidade, né? Um esforço muito grande por parte da CAPES permitiu que nós acessemos a base de dados de periódicos internacionais. Esse aspecto contribui muito para o pesquisador, porque alguns anos atrás, por exemplo, quando eu fiz o meu processo de pesquisa, nós não tínhamos acesso a essa base de dados. E para nós conseguirmos periódicos, artigos de periódicos internacionais, era necessário esperar alguns meses. Agora, imagine o nosso sofrimento. A gente esperava algum tempo para acessar a literatura e muitas vezes, quando chegava, e depois de a gente ter gastado um certo volume financeiro, não era aquilo que nos interessava. Então, aqui sim temos um grande avanço. O portal Periódicos da CAPES é um avanço realmente que permite ao pesquisador acessar prontamente portais periódicos científicos internacionais e, com isso, ter a possibilidade de ampliar a sua base de conhecimento. Esse é um aspecto muito importante para o processo de pesquisa. E isso só foi possível a partir dessa inovação que foi proporcionada pela CAPES. E aqui nós temos vários exemplos, né, de como acessar, mas basicamente o que a CAPES permite é que a gente acesse o periódico de uma maneira completa. Eu consigo baixar, inclusive, aqueles artigos que me interessam. Então eu posso, identificando por palavra-chave, consultando o resumo, eu posso acessar o periódico e aí sim proceder à leitura sem nenhuma dificuldade. E isso facilitou muito para os pesquisadores, uma vez que, a partir daí, eu pude então acessar o que está acontecendo no mundo inteiro, o que cada pesquisador está fazendo, tudo aquilo que está sendo desenvolvido. Eu realmente, como pesquisador, comecei a atuar no limiar do estado da arte. Uma outra ferramenta recente também é o Google Acadêmico. Aqui o acesso é livre, só que nesse sentido é um pouquinho mais complicado, porque muitas vezes, dependendo da forma como eu busco, eu não vou encontrar somente informação relevante, eu posso encontrar muita coisa que não é interessante para a gente. Então, são aspectos interessantes. Finalmente, é importante a gente lembrar que a base de uma boa fundamentação da literatura, de uma boa fundamentação teórica, são os livros. E aqui entra uma figura muito importante para a gente. É a figura do orientador. O orientador é aquela pessoa que trabalha com a gente, está no nosso time. É aquela pessoa que nos orienta, que nos guia nesse processo. E a sua participação é muito importante, porque ele, estando junto, ele permite que a gente encurte o caminho, que a gente faça as coisas de uma maneira mais coerente e também que a gente ganhe tempo. Então esse é um aspecto muito importante e o orientador tem então uma função fundamental com a gente. Ele nos ajuda na busca daquela literatura mais tradicional, daquela literatura clássica, daquilo que contém os conceitos primordiais daquele tema. Tudo isso é que vai permitir que o pesquisador, então, faça uma boa fundamentação teórica. Esse aspecto, então, juntamente com as classificações que são desenvolvidas na área, permite que o pesquisador, então, passe a desenvolver sua solução. Só para complementar aqui, finalizando já, nós temos algumas classificações desses periódicos científicos. Uma delas é o QUALYS. O QUALYS foi desenvolvido também pela CAPES e ele classifica os periódicos de acordo com a sua importância. Na verdade, o principal critério que o QUALYS considera é o fator de impacto. E esse fator de impacto, ele se baseia principalmente no número de citações que aquele artigo recebeu, que aquele periódico recebeu, caracterizando o fator de impacto. O fator de impacto, então, de uma maneira bem simples, representa o número de vezes que aquele periódico foi acessado por outros pesquisadores. E é lógico, se a frequência de acesso é maior, significa que
aquela publicação ou aquele periódico que está sendo utilizado é um periódico de maior importância para a área. Tá? Nesse sentido, a plataforma Lattes também vai contribuir para a gente identificar e encontrar autores que são relevantes para o processo. A plataforma Lattes é acessada a partir do site da CAPES e também eu posso acessar uma série de bibliografias que são importantes para a gente. Finalmente, a gente fecha essa nossa aula explicando que a fundamentação teórica é uma jornada. E aqui é muito importante, para uma boa jornada eu tenho que dar um primeiro passo. Então, lembre-se desse aspecto. Né? Eu só vou poder conduzir uma boa pesquisa se eu tiver o apoio de muitas coisas. Uma delas é o acesso às informações que são necessárias para desenvolver essa fundamentação teórica. A outra delas é uma capacidade crítica de realmente selecionar aquilo que é importante. E, finalmente, o que eu considero mais importante é o apoio do orientador. É esse que vai estar ao nosso lado o tempo todo e que vai realmente nos ajudar a desenvolver esse processo com segurança e com qualidade. Eu agradeço a todos por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês essa aula e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário que puder ser necessário. Obrigado.